Melhor notícia do ano: Flamengo inicia conversas para renovar contrato do técnico Felipe Luiz. Clube rubro-negro trabalha para ter 2 reforços na estreia do Campeonato Brasileiro sábado contra o Inter. Bruno Henrique e Danilo. Lesão tira Arrascaeta da estreia e Gerson passará por exames hoje. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Tá chegando a hora, hein? Sábado tem estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro. Hoje tem o último jogo da seleção nessa data FIFA de março. Brasil e Argentina, amigos, vai pegar fogo depois da declaração do Rafinha, porrada neles, dentro e fora de campo. Vai ser realmente um clássico pegado lá no Monumental e estaremos aí, ao vivo na Rede Multiflá, transmitindo essa partida com o Wesley na lateral direita, hein? Que responsabilidade. Vai pegar los hermanos, vai pra cima deles, Brasil. Olha aqui, o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Danilo entram em semana decisiva antes da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O retorno da dupla à equipe dependerá da resposta de seus treinamentos, que será aí crucial para determinar se poderão atuar contra o Internacional no sábado, 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Nesta segunda-feira, ontem, o clube informou que Bruno Henrique e Danilo já iniciaram um trabalho de recondicionamento físico no campo. Ambos seguem tratamento estabelecido pelo departamento médico do clube. A informação sobre a expectativa da dupla voltar na primeira rodada do Brasileirão foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Lima. Bruno Henrique e Danilo sofreram lesões musculares na coxa direita. O Bruno está fora de combate desde o jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por outro lado, no último jogo em que Danilo foi relacionado, Flamengo goleou o Maricá no Maracanã por 5-0. Rapaz, então tá aí a expectativa de ter a dupla, à disposição do técnico Felipe Luiz, sábado, 9 da noite, Maraca lotado, é a estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro, o campeonato mais importante do país. Vamos com tudo. Ainda falando sobre esse jogo, após defender a seleção brasileira contra a Colômbia, Gerson se reapresentou ontem. Em resumo, o técnico Dorival Júnior desconvocou o atacante da seleção brasileira que sentiu dores na coxa. Com isso, hoje o camisa 8 passará por exames de imagem, isso mesmo. O Flamengo determinou que nesta terça-feira o Gerson vai realizar exames de imagem. Gerson foi ao Ninho do Urubu ontem apenas para tratar das dores. E aí nesse interim o volante vai realizar novos exames para definir se sofreu algum tipo de lesão. Vale ressaltar que enquanto ainda estava a serviço da seleção brasileira, o Gerson passou por exames que não constataram nenhum tipo de lesão. Contudo, o Flamengo vai avaliar a situação do volante antes da estreia da equipe para não ter nenhum tipo de dúvida, para realmente... Até porque o Flamengo tem uma maneira de trabalho, tem lá os seus equipamentos médicos, tem equipamentos de exames, enfim, não desconfiando da seleção brasileira. Mas é bom fazer aí tudo do clube para não ter desculpa e não perder o Gerson em jogos importantes, Não colocar o jogador, talvez o jogador tenha alguma lesão que não foi constatada lá no exame da seleção brasileira, e aí pode complicar ainda mais, a gente não quer perder o nosso capitão Gerson. Quem tá fora é o uruguaio Arrascaeta, Ele tá fora da estreia do Mengão no Brasileirão, sábado contra o Internacional, mas tem uma notícia boa, Mesmo que a lesão no músculo do adutor da coxa não seja grave, é o suficiente para tirar o meia aí da estreia do Flamengo. Então, gente, não é uma lesão grave do Arrascaeta, tá? Mas aí, por precaução, ele que foi cortado
da seleção uruguaia, foi substituído no fim do primeiro tempo, e aí, por precaução, o Arrascaeta está fora aí desse jogo. Ele teve uma lesão no músculo do adutor da coxa esquerda. Não é grave, foi uma pequena lesão, mas foi suficiente aí para tirá-lo da estreia do Campeonato Brasileiro sábado contra o Internacional. O Flamengo já começa a se mexer e priorizar a contratação de um meia na próxima janela, agora do meio do ano, né? Até porque já sabe, né? Não dá para contar com a Arrascaeta em todos os jogos da temporada. É humanamente impossível. Ele não aguenta. A verdade é essa, né? Então, o Flamengo já deveria ter contratado um jogador para suprir essa ausência, né? Sempre que o Arrascaeta estiver fora, tem esse jogador com características parecidas. A gente não vai achar um outro Arrascaeta. Mas o Flamengo já está aí monitorando vários meias, não só do futebol brasileiro, mas do futebol lá de fora, da Europa, do mundo árabe, enfim. Então poderemos ter novidades nessa próxima janela de transferências, aquela janela antes do Super Mundial de Clubes. Bom, deixei para o final do vídeo porque é realmente uma grande notícia, se não a melhor do ano até agora. Uma notícia sensacional. O Flamengo já tem como prioridade, para este momento, uma renovação de contrato com o seu treinador Filipe Luís. A diretoria do clube planeja uma reunião para ampliar o vínculo com o técnico e também propor uma valorização salarial ao comandante. Segundo a nossa apuração, esses contatos iniciais já aconteceram. E quem está muito bem nessa conversa é o José Boto, que virou fã do trabalho do Filipe Luís desde que conheceu o ex-lateral. E essa conversa rolou lá em Portugal, né? O Boto já acompanhava o trabalho do Filipe Luís bem antes de acontecer a eleição do Flamengo no final do ano passado. O BAP já tinha falado com o Boto: olha, vai estudando aí o Flamengo, porque se eu for eleito, você vai trabalhar comigo. E aí você vai ser o homem forte do futebol, vai determinar quem será o técnico, contratações e tudo mais. Então o Boto já começou a acompanhar o trabalho do Filipe Luís desde o ano passado, quando o Filipe assumiu o Flamengo no lugar do Tite. E aí o Boto já começa a conversar com o Filipe essa extensão de contrato, né? E aí, o que eu trago aqui para o torcedor rubro-negro de informação? O Filipe terá uma valorização salarial. O Filipe foi oficializado como técnico do Flamengo no ano passado e, como ainda havia uma eleição presidencial, a antiga diretoria, não assinou um contrato tão longo, né? Então ficou válido até dezembro desse ano. Foi um ano aí, praticamente, de contrato com o nosso treinador. E aí, satisfeito com o trabalho do Filipe Luís, a atual gestão, quando a gente fala atual gestão, a gente fala BAP, Boto e quem está lá trabalhando no time do BAP, tá todo mundo feliz, tá todo mundo satisfeito aí com o trabalho do Filipe Luís. E aí o Flamengo deseja, né, ampliar esse contrato e valorizá-lo. Como iniciou a carreira como técnico em 2024, o Filipe tem um salário considerado baixo para os padrões brasileiros. E com isso, o Flamengo planeja valorizá-lo e também se precaver em relação a possíveis ofertas do exterior. E também esse burburinho aí que tá uma campanha de alguns jornalistas do Filipe Luís para a seleção brasileira. Tem que ter uma cláusula aí, o Flamengo tem que se proteger, não só para clubes do exterior, mas também para a seleção. Eu não sei se o Filipe também vai aceitar isso, né? Que todo treinador sonha em chegar à seleção brasileira, enfim, mas tá muito cedo ainda. Eu acho que o Filipe não aceita. Se chegar uma proposta, se chegar alguma coisa oficial da seleção brasileira, através do presidente Reginaldo Rodrigues, o Filipe não vai aceitar. O Filipe quer conquistar no Flamengo, né? E é o primeiro grande ano aí do treinador, acertou o time, pode conquistar muitos títulos nesta temporada e tem aí alguns anos para o Filipe trabalhar na seleção brasileira, que eu acho que deve ser o sonho dele, mas não agora. E aí o Flamengo, obviamente, planeja valorizá-lo e se precaver aí, né, em relação a possíveis ofertas do exterior, já que a cláusula do Filipe é baixa. Porque o Flamengo, quando colocou lá, né, quando o Tite estava naquela de cair,
Flamengo chegou o Filipe Luís, solução caseira. O Filipe estava na base. E aí quando o Braz, o Spindler e o Landim chegaram ao nome do Filipe em consenso, eles fizeram lá um contrato até dezembro de 2025. Aí colocaram um salário baixo, porque o Filipe era uma incógnita. Ninguém sabia se ia dar certo. E se ia dar certo tão rápido, né? Como deu. E aí, a multa rescisória colocaram baixa também. Então o Flamengo está correndo risco. Então, o BAP e o Poto, eles estão ligados em tudo isso. Por isso, iniciaram contatos para renovar com o Filipe. E eu acho, agora é opinião, tá? Que não vai ter qualquer tipo de problema para renovar o contrato do treinador que quer ser campeão de tudo. O Filipe quer ganhar tudo no Flamengo. E aí você pergunta, é engraçado, você pergunta ao Filipe Luís sobre o futuro. Filipe, você já imaginou ganhar a Libertadores, o Brasileiro, o Super Mundial, a Copa do Brasil? Ele falou, não, eu imagino ganhando o próximo jogo. Eu só consigo pensar no próximo jogo. É jogo a jogo. Tamanho profissionalismo do Filipe, né? E aí, a gente traz aqui mais informações sobre o treinador que ganhou a Copa do Brasil 2024, já ganhou a Supercopa 2025, ganhou o Campeonato Carioca 2025. Né? O feito do Filipe fica ainda mais impressionante ao notar que ele tem mais títulos que derrotas. Né? O último treinador que saiu daqui assim foi o Jorge Jesus, que está marcado na história. Até o momento, o Filipe só perdeu um jogo. Foi contra o Fluminense no ano passado. Então, números impressionantes. 27 jogos do Filipe Luís comandando o Mengão, 19 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 3 títulos, 79% de aproveitamento, 48 gols marcados, 14 gols sofridos. Flamengo não perde uma partida há 24 jogos. Flamengo é dono da maior invencibilidade do futebol brasileiro. É realmente impressionante o que o Filipe Luís tem feito desde que assumiu o clube, fora a maneira de jogar do Flamengo, né? O torcedor fica animado, o torcedor fica alegre, confiante, gosta de ver o Flamengo jogar, porque tem aquele DNA rubro-negro, aquele ofensivo, né? Aquele jeito ofensivo, aquela transição. Você vê que é um técnico que entende, porque passaram alguns técnicos que não conseguiram fazer esse Flamengo jogar. E aí o Filipe, já entendendo como é que funciona, jogou, foi lateral, sabe? Tem o DNA, tem a história do clube, é flamenguista, e aí ele coloca o Flamengo jogando como a torcida quer, como a torcida gosta. Então, eu coloco aqui essa como a melhor notícia do ano até agora, essa renovação aí do Filipe Luís. A gente vai comemorar e muito. É um trabalho que vem sendo feito desde o ano passado, né, o Filipe comandando a equipe. E eu tenho certeza, gente, nada tira da minha cabeça. A gente vai ser muito feliz com o Filipe comandando o time. Vamos conquistar coisas. Esse é o mais importante. E aí, deixa aí nos comentários o que você achou dessa notícia, em primeira mão trazendo aí para vocês. Agora todo mundo vai falar disso. Todo mundo vai falar da renovação do Filipe Luís. Agora é mole, vocês viram primeiro aqui. Bom, grande abraço. Saudações rubro-negras. A gente volta a qualquer momento com novidades. É só pedrada do Mengão. E hoje tem seleção. Porrada neles, dentro e fora de campo. Grande abraço, bate no peito. Isso aqui é Flamengo. Valeu!